Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência. JP Roots Podcast 67. Salve, salve galera, aqui sou eu, JP Roots, da Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência, em mais um podcast, Resistência Sempre Podcast, o podcast da JP Roots 67, o som da resistência, mais uma vez trazendo aqui para você um assunto referente à nossa sociedade, lembrando sempre que os assuntos aqui levantados, ou falados, comentados, não representam uma verdade absoluta, é apenas a minha opinião segundo o meu ponto de vista. Valeu! E quero continuar aqui sobre o podcast que eu fiz na semana passada, na segunda-feira passada, que é o Viver Fora do Sistema, né? Eu falei que ia gravar 3 podcasts dentro dessa temática, porém antes de continuar eu quero pedir a você para ir nas nossas mídias sociais, né? E se inscrever e passar a nos seguir, enfim, dar aquela moral para o canal da JP 67 para que a gente possa crescer e continuar fazendo esse trabalho legal, divulgar esse trabalho legal frente a uma sociedade que tenta nos impor suas ideias, fazendo frente e resistência, né? Resistência sempre, valeu? E se você quiser ouvir um som diferente, o som da resistência, vai lá no Google, digita zeno.fm/web rádio JP Roots 67. JP Roots 67, o som da resistência, trazendo muita música underground para você ouvir, para você curtir, para você dançar, enfim, para você continuar aí confrontando o sistema com as nossas músicas e nossas opiniões, porque lá você vai encontrar músicas e podcasts, valeu? Web Rádio JP Roots 67, o som da resistência, digita lá no Google, zeno.fm/web rádio JP Roots 67. Então, continuando agora no nosso podcast, eu quero falar hoje sobre o Alexander McCandless, né? Que na semana passada eu falando sobre a questão da sociedade que tenta nos conduzir, que tenta sempre controlar o nosso pensar, o nosso agir, o nosso viver, né? E que nos torna dependentes, né, do sistema, porque nós acabamos nos tornando dependentes, nós somos ensinados a sermos dependentes do sistema desde a nossa infância, a verdade é essa. E quando nós decidimos romper, né, com o sistema, nós somos atacados, nós somos agredidos, nós somos confrontados, na verdade, né? Mas é aquela coisa, acho que quem confronta o sistema, ele paga um preço. Muitas vezes paga até mesmo com a própria vida, né? Eu citei o Dave Henry Thoreau, né, um estadunidense, filósofo de 1800 e pouco, se não me engano, né, que já confrontava o sistema naquela época. Ele escreveu um livro chamado A Desobediência Civil, e depois ele escreveu um livro chamado Walden, que é o nome de um rio, de um lago, no qual ele viveu durante 2 anos, quando ele decidiu abandonar, né, o modo urbano de vida. Ele vivia nos Estados Unidos em muito conflito, porque ele pagava impostos, que ele fazia, seguia as leis, no entanto, o Estado não o satisfazia, né, como ser humano, e aquilo gerou nele uma inquietação, um certo desconforto, uma certa inquietação, que ele resolveu largar tudo isso e partiu para o meio do mato e morou durante 2 anos, e essa experiência acabou surgindo o livro Walden, né? E hoje eu quero falar sobre outro personagem, que é o Alexander McCandless. Não sei se muitos conheceram. Alexander McCandless foi um rapaz estadunidense, né, que morreu muito jovem, com 24 anos, se não me engano, 26 anos, acho que 24, né? E que ele era de família de classe média, né, nos Estados Unidos, e morava na Virgínia, se não me engano, né, na Virgínia. Enfim, é um cara que vivia lá, né? O que chamava a atenção nele é que desde a infância seus professores notaram que ele era uma pessoa muito extraordinária, energeticamente falando, e um amante das atividades físicas, né? Ele praticava muito esporte, e com isso ele também se unia a um idealismo, né, a um idealismo sobre a vida, sobre as coisas que o cercavam, nas quais ele muito não concordava. Ele via também um ar conflitante, né? Seus pais sempre brigavam, uma hora ou outra, um momento ou outro, estavam sempre discutindo. E isso foi criando nele uma certa satisfação nesse meio da sociedade que pregava uma coisa, mas que vivia outra, né? Enfim, coisas da vida, né? E isso gerou nele uma insatisfação com a própria sociedade,
que quando ele após se formar, né, em Atlanta, em 1990, ele se formou em História, ele doou 24 mil dólares que tinha em sua conta bancária, né? Ele doou essa quantia a instituições de caridade e desapareceu sem avisar a família. Simples assim. O cara desapareceu. O cara foi viver a vida, o cara foi tentar encontrar um sentido para a vida, né? E essa aventura dele, infelizmente, acabou terminando, né, com a sua morte dentro de um ônibus no Parque Nacional Denali, que fica no Alasca, onde as pessoas iam para lá nas temporadas de caça, fazer suas caças. E nesse parque existia um ônibus onde as pessoas que faziam suas caças paravam ali para descansar, tirar um período de descanso. E o Alex, ele tentou fazer uma caminhada, né, uma trilha por esse local, né, sem equipamentos apropriados, sem condições de fazer, porque ele não tinha esse preparo, embora ele fosse um amante de esporte, ele não tinha o preparo para fazer uma trilha como essa. Sem alimentação nenhuma, ele decidiu viver somente de comer as plantas que existiam na mata. Enfim, isso acabou que ele morreu desidratado dentro desse ônibus e gerou assim uma caminhada de outras pessoas que também queriam ser como ele, né, e se atentar dentro do mato para muitas vezes chegar até o ônibus onde ele morreu e ali fazer reflexões. Só que gerou muita confusão para o governo dos Estados Unidos, porque sempre tinha pessoas perdidas, casos de pessoas que quase morreram tentando fazer essa trilha. Então tinha que ter socorros, né? Tinha que ter resgates, e como isso estava dando muita dor de cabeça para o governo, eles decidiram, através da Marinha dos Estados Unidos, tirar esse ônibus. Eles retiraram esse ônibus desse lugar e acabou ali com a história da trilha do McCandless. Mas o McCandless deixou um legado, né, nessa questão, porque é o que eu falei, quando nós somos confrontados e confrontamos o sistema, muitas vezes nós pagamos com a nossa própria vida, né? E foi o caso dele, ele acabou pagando com a vida porque ele não levou equipamentos apropriados, ele estava armado com uma espingarda de um calibre bem inferior, que não era capaz nem de matar um alce, para você ver. Era uma espingarda que não tinha, e era uma coisa que precisava ter segurança, porque ali naquela região tinha um urso, ele podia ser atacado por animal, o que não aconteceu, mas ele acabou morrendo desidratado, né, comendo somente plantas que ele encontrava por ali. E com isso gerou também, né, os prós e os contras, né? Tem a galera lógico, do sistema que convive muito bem com o sistema, que se escraviza com o sistema e se alegra com isso, chamou ele de inconsequente, de irresponsável por ter feito esse tipo de coisa, o chamou de egoísta, né? Olha só, o cara era egoísta porque ele foi para lá e não avisou a família. Quer dizer, não vê em conta o que o cara fez. O cara nasceu numa família num sistema falido, né? Uma família que só via brigando, mas que pregava, né, a felicidade que o dinheiro pode trazer para as pessoas, quando isso não era verdade dentro da sua própria casa. Porra, o cara era egoísta e doou a quantia que tinha, do dinheiro que ele tinha, para instituições de caridade, né, e foi viver a vida que ele acreditava. Onde é o egoísmo nisso? Cadê o egoísmo nisso? Mas o sistema, ele sempre tenta, né, manchar a atitude de quem o confronta. Para outros, ele já é um herói, né, cara? Pelo que ele fez, né, pelo que ele representou. Ele conheceu muitas pessoas, né? Viveu muitas experiências antes de chegar no Alasca, né, onde ele foi encontrar a sua morte. E sim, para mim ele não foi herói, mas ele foi um cara que confrontou, e eu o admiro por isso. Acho que a atitude dele de confronto ao sistema foi muito legal, foi muito bacana. Morreu muito jovem, infelizmente, né? Mas é aquilo. Eu acho que o legado dele é isso aí. Se você acredita em algo, você tem que lutar e viver, e se morrer, que seja por isso que você acredita, né? A irmã dele, né, se tornou uma mulher bem sucedida, uma empresária, totalmente o verso dele, porém ela não era uma mulher assim egoísta, uma mulher sovina, não, ela amava o irmão, né? Ela não tinha notícia dele. Quando souberam da notícia da morte dele no ônibus, ela foi lá, pegou o corpo. Enfim, ela, por ter dinheiro, ela mandou as cinzas dele para o espaço, numa missão, né, espacial que teve, não lembro qual o nome agora, e essa missão espacial soltou as cinzas dele no espaço, né, uma homenagem que ela fez para o irmão.
No entanto, quero ressaltar aqui que o Alexander McKendall, ele viveu aquilo que ele acreditava e morreu por esse ideal. Tá? Alexander McKendall, jovem nos Estados Unidos. E se você quiser saber mais sobre essa história, se aprofundar, tem duas formas. Ou você lê o livro, tá? O livro do escritor John Krakauer, né? Escreveu um livro chamado Na Natureza Selvagem. É o livro do Krakauer que ele narra toda essa história do McKendall. Eu não li esse livro, mas também tem um filme. E o filme eu assisti também com o mesmo título, Na Natureza Selvagem. Eu não vou dar spoiler aqui. Você vai lá e confere no filme e veja, né, a saga do jovem que ousou confrontar o sistema, né? O Alexander McKendall, também conhecido como Alexander Supertramp. Valeu? Fico por aqui, deixo vocês um forte abraço e aguardo vocês no próximo podcast. Obrigado, fui! JP Roots Podcast 67.